Olá, eu me chamo Thaís Maiara. O título do meu trabalho é O Homem como Personagem Principal da Manutenção da Vida no Planeta. Bom, desde os primórdios da história humana, o homem ele desempenha um papel muito importante na manutenção da vida do planeta Terra. Ao longo dos milênios, a evolução da espécie humana ela esteve diretamente ligada à interação com o meio ambiente e também com a sua capacidade de adaptação e transformação do meio ambiente ao seu redor. Esse trabalho ele tem como objetivo explorar o papel do homem como personagem principal na preservação da vida no planeta, desde os primeiros estágios da sua evolução até os desafios ambientais contemporâneos que nós enfrentamos atualmente. Os primeiros hominídeos, há milhões de anos atrás, eles dependiam diretamente dos recursos naturais para sua sobrevivência. Então, a busca por alimento, por abrigo e por proteção era uma atividade diária, e as habilidades de caça, de coleta e de construção elas foram fundamentais para a sobrevivência e a evolução da espécie. Com o passar do tempo, o homem ele foi desenvolvendo algumas técnicas agrícolas e pastoris e com isso foi levando ao surgimento das primeiras civilizações agrícolas. Nessas sociedades antigas, a relação com a terra e os recursos naturais era muito importante para a subsistência e o desenvolvimento socioeconômico. Sim, à medida que as sociedades humanas elas iam evoluindo, se tornando mais complexas, o homem ele começou a exercer um impacto significativo no meio ambiente. A expansão agrícola, o desenvolvimento de técnicas de mineração e a industrialização, elas foram acompanhadas por um aumento muito grande na exploração e degradação dos recursos naturais. No entanto, foi apenas nos últimos séculos, após a Revolução Industrial e o rápido crescimento populacional, que o impacto das atividades humanas no meio ambiente ele se tornou verdadeiramente global. Mas afinal, o que são os impactos ambientais? Os impactos ambientais são alterações no meio ambiente que são causadas pelas atividades humanas, que podem ser negativas ou positivas, permanentes ou temporárias. Bom, nesse sentido, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o meio ambiente ou negativos quando essas alterações elas causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Apesar de possuir essas duas classificações, que são as positivas e as negativas, o termo impacto ambiental é o mais atualizado por ser referência aos aspectos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Isso ocorre porque, em virtude do modelo de desenvolvimento da sociedade moderna, que foi se baseando na exploração intensiva dos recursos naturais do mundo, que são vistos atualmente como uma fonte inesgotável de matéria-prima e também de energia para a produção dos mais diversos produtos. Bom, a resolução comana, ela define o impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que são causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Portanto, os impactos ambientais, eles são, por definição, todas possíveis modificações que são causadas no meio ambiente pelas operações da empresa. Relacionam-se às consequências, ou seja, aos danos ou efeitos que os aspectos ambientais causam ao meio ambiente. Dentre os principais impactos ambientais causados pela atividade humana, principalmente pelas empresas, podemos citar a diminuição dos mananciais, a extinção de espécies, inundações, erosões, poluições, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, a chuva ácida, o agravamento do efeito estufa e a destruição de habitats. Esses impactos eles acarretam no aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos e afeta também a qualidade de vida de cada um.
Aqui eu trago alguns exemplos de impactos ambientais no Brasil. Primeiro aqui vamos começar com os impactos da má gestão de resíduos sólidos para o meio ambiente. A má gestão de resíduos sólidos de uma empresa ela pode contaminar o meio ambiente, trazendo impactos significativos para um grande grupo de pessoas e também para o ecossistema. Na verdade, a má gestão dos resíduos ela pode agir negativamente na saúde de todos, mesmo que seja no bairro, na rua ou também na empresa. Então é importante saber que os resíduos, estando bem protegidos e geridos, eles contribuirão para a preservação do meio ambiente, evitando assim os impactos socioambientais e a saúde pública. Os resíduos sólidos, sendo mal geridos, causam poluição visual, poluição do solo, do ar, do lençol freático. Além disso, prejudica a saúde da população. Também para as empresas que fazem uma gestão inadequada, há o risco de sofrerem penalidades, como multas ou paralisação de suas atividades. Depois nós temos a poluição hídrica. A poluição ambiental é uma das principais consequências dos impactos ambientais, que é um potencial de risco pela atividade humana, que é a poluição hídrica. A poluição hídrica ela é caracterizada pela introdução de qualquer agente que altere as propriedades físico-químicas de um determinado corpo de água. Os principais causadores desse tipo de poluição são os efluentes industriais, que são os produtos químicos, os metais pesados. Também são os efluentes agrícolas, fertilizantes ou outros tipos de agrotóxicos. O esgoto doméstico e o chorume, que é oriundo da decomposição de resíduos. Então, o contato ou ingestão de uma água contaminada, ela pode trazer sérios danos à saúde tanto humana como da fauna próxima a esses corpos de água. Sem contar que o odor, o cheiro, ele torna o ambiente bem desagradável e a proliferação de micro-organismos na água reduz ou até impede qualquer ser de sobreviver nesse ambiente. A gente pode ver assim que quando acontece uma poluição hídrica, muitas espécies de peixes ela acabam morrendo, algumas acabam sendo extintas pela poluição. Então o rio ele se torna um ambiente inadequado para a sobrevivência da espécie. Também temos a contaminação e a degradação do solo. A poluição do solo é outra consequência na depredação do meio ambiente. A contaminação ela consiste em qualquer mudança na natureza ou também na composição da terra decorrente do seu contato com os produtos químicos. A degradação ela consiste na remoção do solo para a mineração ou também para a agropecuária. A contaminação e a degradação são muito perigosas, porque elas podem tornar o solo inútil e infértil, além de gerar riscos à saúde dos humanos, dos animais e também das plantas. Ou seja, quando o solo está contaminado, alguns produtores eles já não conseguem mais produzir certos tipos de alimentos ali, tipo o arroz, o feijão, algo assim, sabe? Também temos o alagamento e inundações em períodos de chuvas. E o descarte incorreto de resíduos, eles provocam o entupimento das galerias de águas pluviais que servem para escoar a água da chuva até os córregos e riachos. Uma vez que essas galerias elas são obstruídas por acúmulo de resíduo descartado nas ruas, elas impedem a passagem da água que retorna e provoca alagamentos e inundações. A gente sempre vê assim em épocas chuvosas, em São Paulo, Minas Gerais, sempre tem um alagamento muito grande. Acontecem muitos desastres decorrente a esses alagamentos, porque tem muita poluição, entope os bueiros, os córregos. Então, assim, vai gerando um prejuízo para a sociedade. Também temos a proliferação de endemias. O impacto ambiental ele pode gerar também a proliferação de pragas e também de vetores de endemias e assim colocar em risco a saúde pública. Também temos os impactos da mineração. Entre os principais impactos ambientais da mineração, nós encontramos a poluição da água pelo descarte indevido de rejeitos na mineração, além de contaminar a fauna e a flora aquática. Um exemplo foi o que foi citado na aula passada, que nós fomos lá no manejo e tinha alguns animais
as meninas até comentaram que é por conta da construção da Impasa, que muitos animais acabaram morrendo. Também temos a poluição do ar a partir da queima de alimentos tóxicos, a poluição sonora das instalações que afetam as cidades urbanas, o afundamento gradativo da superfície da Terra e os rejeitos radioativos. Entre alguns desastres ambientais causados pelos impactos humanos, temos 2 casos assim gravíssimos que aconteceu no Brasil. O primeiro foi o rompimento da barragem Mariana, que ocorreu em 5 de novembro de 2015. Na cidade de... Isso foi no estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, onde rompeu uma barragem de rejeitos de mineração que era denominada Fundão. Então, esse rompimento dessa barragem de Fundão, ele foi considerado desastre ambiental que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo, envolvendo barragens de rejeitos com volume total despejado de 62 milhões de metros cúbicos. A lama, ela chegou até o Rio Doce e nos municípios dos estados de Minas Gerais e também Espírito Santo, muitos dos quais abastecem a população com água do rio. Os ambientalistas, eles consideraram que o efeito dos rejeitos do mar, ele pode permanecer por pelo menos mais de 100 anos, mas não houve assim uma avaliação detalhada de todos os danos que foram causados por esses desastres. Ao todo, as vítimas foram 18 mortos e com um desaparecido, então 19. Outra tragédia muito grande, assim, que foi ocasionada por impactos ambientais causados pelo homem, foi o rompimento da barragem Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2009. Ele foi o segundo maior acidente de trabalho no Brasil e foi o primeiro em perda de vidas humanas. E foi o segundo maior desastre industrial do século. Foi também um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento da barragem Mariana. Então, o rompimento da barragem Mariana foi o primeiro e o de Brumadinho ficou em segundo lugar. Ao todo, a barragem de Brumadinho, ela teve 270 mortos, incluindo 3 desaparecidos. Aqui eu também trago uma contextualização do tema no estado de Mato Grosso. Bom, o processo de desenvolvimento do estado do Mato Grosso, ele está vinculado ao crescimento do agronegócio no Brasil, né? O Mato Grosso, ele está entre os maiores produtores do Brasil e do mundo. Então, assim, pautado na produção de soja, do algodão, da pecuária extensiva, o agronegócio ele tem sido um grande responsável pelo crescimento da renda do Mato Grosso, do emprego e da economia, como um todo, né? Com isso, aumentaram também os impactos sobre o meio ambiente, como o desmatamento, as queimadas, o assoreamento de rios, o uso intensivo de agrotóxicos e também o índice de mecanização do campo. Bom, apesar de todos esses impactos ambientais no Mato Grosso, o estado ele registrou uma queda de 18% na taxa de desmatamento no Cerrado. O Cerrado é um dos biomas que abrange o Mato Grosso, né? Então, no período de agosto de 2022 a julho de 2023, teve uma queda de 18% na taxa de desmatamento no Cerrado. Os dados são do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Aqui nós temos um gráfico que mostra que desde 2004 até 2023, ele teve uma queda de 90% na redução do desmatamento no Cerrado de Mato Grosso. Ali em 2001 a 2022, ele permanece. Agora, em 2003 e 2004, ele teve um aumento significativo. E lá em 2025, ele começa a baixar. 2013, ele tem um pequeno aumento.
já baixa em 2014, em 2015 ele aumenta mais um pouquinho e vai abaixando até 2021, que ele sobe minimamente e desce em 2023. Então, assim, entre 2004 a 2023, teve uma redução de 90% do desmatamento no Mato Grosso. Também no Mato Grosso nós temos as queimadas. O Mato Grosso até é o estado que lidera o maior número de queimadas do país desde o início de 2024. Na verdade, todos os anos o Mato Grosso ele tem um índice muito grande de queimadas, né? E apesar das chuvas, os focos de incêndio registrados já são quase o dobro do mesmo período do ano passado. Então, até novembro de 2023... apesar das chuvas, os focos de incêndio registrados até fevereiro já são quase o dobro do mesmo período do ano passado. Aqui ao lado, nós temos duas imagens que são do Pantanal Mato Grossense, né? Em 2020 e 2023, nós tivemos duas eras de queimadas assim que passaram, que assolaram o Pantanal, destruíram muito da fauna e da flora. Até novembro de 2023, o fogo ele já havia consumido mais de 1 milhão de hectares do Pantanal. E nesse ano, né, de 2023, foi o triplo do que foi registrado em 2022. Considerado assim o pior novembro em quantidade de incêndios em 21 anos. Ou seja, foi uma quantidade muito grande de hectares queimados. Isso destruiu muitas espécies, matou muitos animais, muitas plantas, o que é uma situação muito triste, né? Mas por que isso acontece, né? Devido à pouca chuva e os efeitos do El Niño. Eles explicam o recorde de focos de fogo em pleno período chuvoso que vai de outubro até março. As pancadas de chuva na região elas não acumulam os valores significativos e geralmente estão acompanhadas por raios. Quando esses raios eles atingem o solo e entram em contato com a vegetação, já está muito seca, ela favorece a ocorrência de queimadas. Outro fator importante são os ventos, né? Porque quando venta, ele ajuda a espalhar o fogo com mais facilidade. Mas como que nós podemos diminuir os impactos ambientais, né? A diminuição dos impactos ambientais, ela depende do esforço coletivo e do poder público, da sociedade e de empresas. Porque uma pessoa sozinha, ela não não consegue diminuir em grande quantidade os impactos ambientais. Mas se todos se unirem, com certeza a gente tem uma diminuição muito grande dos impactos ambientais. Então são necessárias desde medidas mais simples do dia a dia até ações mais complexas, que seria então a elaboração de uma legislação que protege o meio ambiente e também a fiscalização por parte do governo. Não adianta só criar uma legislação, tem que cobrar também. Também temos o reflorestamento das áreas devastadas, a despoluição de corpos hídricos, também o desenvolvimento e implementação de ações educativas para conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. Isso a gente já vê assim, principalmente nas escolas. É um tema que, apesar de ser muito trabalhado, parece que não adianta muito, assim, né? Porque você sai na rua, principalmente em Sinop, é um lugar que tem muito lixo nas ruas, muito. O descarte inadequado de lixos na rua é muito grande. Então, seria interessante aumentar essas ações educativas, principalmente na nossa cidade, né? Também a gestão eficiente de resíduos sólidos, a reciclagem, o uso racional da água e também da energia, a utilização de produtos biodegradáveis e ecológicos, entre outras muitas ações, né? Outra forma também de assegurar a diminuição dos impactos ambientais é a utilização de tecnologias para otimizar a gestão de resíduos, né?
Concluindo o nosso trabalho, nós vemos que hoje, à medida que nós enfrentamos os desafios da crise climática e também da perda da biodiversidade, é mais importante do que nunca nós reconhecermos o papel fundamental do homem na manutenção da vida no planeta. Somos considerados os guardiões do nosso lar comum. É nossa responsabilidade agir de forma consciente e sustentável para assim garantir um futuro saudável e próspero para as gerações futuras, que são os nossos filhos, os nossos netos, as nossas gerações em geral. Então, quando nós reconhecermos o nosso papel como protagonista da manutenção da vida no planeta, aí sim nós podemos construir um futuro mais justo, equitativo e também sustentável para todos, não só para os seres humanos, como para as espécies também. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, que tem algumas das referências bibliográficas que eu utilizei no meu trabalho. Agradeço muito, muito obrigada.